ceia não pode faltar cordeiro, na ceia não pode faltar o sangue do cordeiro, e na Santa Ceia não pode faltar fogo. Deus está dizendo, eu não quero nada cru nem na água, eu quero assado, e para assar tem que ter fogo. Eu não consigo acreditar que alguém põe a mão no pão, pega o cálice sem sentir nada, o coração não queima, o olho não lagrimeja, não tem língua estranha, não tem glória a Deus, não tem aleluia. Você está comendo não pão da padaria não, meu filho, você está comendo o pão que representa o cordeiro. Você não está tomando um copo de refrigerante não, você está tomando o cálice que representa o sangue dele, com as suas duas mãos levantadas aos céus. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus. O cordeiro está aqui, eu tenho certeza disso, mas eu quero saber se você já acendeu fogo. Tem fogo aqui no meio do círculo da oração? Tem, minhas irmãs? Aqui do meu lado direito tem fogo aí, meu irmão, tem fogo, porque não pode faltar fogo. Santa Ceia é um culto fervoroso, cheio de glória, cheio de glórias ao nome de Jesus, cheio de presença de Deus. Agradeço aos irmãos por nos receber mais uma vez. Nesta ocasião eu estou acompanhado da minha família. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos os pastores e irmãos presentes e as suas respectivas famílias. Nós vamos ler a palavra de Deus, irmãos, hoje no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22 e o versículo de número 15. Lucas, capítulo de número 22 e o versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Amém. Podei-vos assentar, meus irmãos? Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus andava por todas as partes, fazendo bem a todos, curando os enfermos, repreendendo os demônios e libertando os oprimidos do diabo. A vida de Jesus aqui na terra durante o seu ministério era uma vida extremamente cansativa, exaustiva, corrida. Jesus, quando ele tirava um tempo para descansar, às vezes a sua casa era invadida, às vezes ele queria ficar só, as pessoas achavam onde eles estavam, iam até onde eles estavam. Muitas das vezes Jesus ia para Cafarnaum, onde era a sua moradia, e eles sabendo que Jesus estava em casa, todos corriam para lá. Houve uma ocasião que Jesus quis tirar um dia de folga com seus discípulos e disse assim para eles: nós estamos indo e vindo e não estamos tendo tempo nem para comer, diz o evangelista que escreveu. E Jesus chamou eles para um lugar à parte para que eles descansassem. A multidão descobriu e correu para lá a pé e chegou antes deles. Então a vida de Jesus com seus discípulos era uma vida extremamente corrida e cansativa. E nas cruzadas que Jesus fazia, nos lugares que Jesus estava, tinha lugar para todo tipo de gente. Lá estava o enfermo, lá estava o endemoniado, o problemático, o fariseu, o escriba, quem acreditava, quem não acreditava, quem tinha fé, quem não tinha, os amigos, os inimigos, perseguidores, quem amava, quem não amava, quem estava ali por curiosidade, quem estava ali porque só queria ver o que estava acontecendo. Mas na primeira ceia, que foi em um dia de Páscoa, foi diferente, porque a Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos ir para um lugar que estava reservado e preparado para aquele momento. No dia da ceia não teve lugar para aquela multidão que oprimia, que queria só milagre, que queria ser liberto dos demônios, que só queria comer um pedaço de pão, que só queria comer um pedaço de peixe, porque a ceia Jesus não abriu para todos. A ceia Jesus disse: olha, as minhas cruzadas, os meus cultos, todo mundo participa. Agora eu vou instituir a ceia, e na ceia eu só quero os meus discípulos. Na mesa não tem lugar para os inimigos, só tem lugar para os discípulos. Você podia dar glória a Deus porque você tem um lugar na mesa. E a Bíblia diz que ao sentar em volta da mesa, como a vida era muito corrida,
como a vida era, a trajetória deles era muito exaustiva, Jesus olha em volta da mesa e diz uma palavra que mexeu comigo, eu passei a tarde pensando nisso. Jesus olha para os discípulos e diz assim: desejei muito. Toda a igreja podia repetir isso comigo: desejei muito. Olha, irmão, se eu desejar o tanto que Jesus desejou, se você desejar estar aqui, o quanto Jesus desejou que você estivesse, se você corresponder este desejo, esta vontade, esse amor, Jesus está olhando para o rosto de cada um dos seus filhos aqui esta noite e está te dizendo: desejei muito. Jesus não via a hora deste culto começar. Se tem alguém que queria que esse culto acontecesse, era Jesus. E ele está dizendo: eu desejei muito. Eu desejei muito que este momento acontecesse. Tem mais alguém que desejou, além de Jesus, de estar aqui? Glória a Deus. E Jesus disse assim: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. Toda a igreja diz: esta Páscoa. Ou seja, a primeira ceia, a primeira santa ceia ocorreu no dia da Páscoa. E isso tinha uma razão especial, porque Jesus é o Cordeiro Pascal. A Bíblia Sagrada diz que a Páscoa aconteceu no dia do Êxodo. Esta festa já acontecia na época de Jesus, há muitos séculos. Esta festa da Páscoa, ela se iniciou exatamente no dia que Deus tirou o povo do Egito, levando em direção a Canaã. Então, no dia da primeira ceia, que era uma Páscoa, tinha algumas coisas ali que não pode faltar também na ceia, porque a primeira ceia foi daquele jeito. A Bíblia Sagrada diz que no dia da Páscoa, Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero que cada família mate um cordeiro. Cada família mate um, sem mancha e sem mácula. É por isso que João Batista, quando viu Jesus, ele diz: eis aí o cordeiro. Vocês vão matar um cordeiro sem mancha e sem mácula? Porque a primeira coisa que não pode faltar na ceia é cordeiro. Porque se fosse festa de aniversário, se fosse festa de casamento, se fosse festa de 15 anos, ia ser servido salgado e refrigerante. Mas na ceia não tem salgado. Na ceia não tem Coca-Cola. Na ceia não tem água gelada. Na ceia quem veio comer vai ter que comer cordeiro. Porque o cordeiro não faltou, o cordeiro está aqui. Tem alguém que já pode sentir a presença do cordeiro aqui? Moisés, vocês vão matar um cordeiro. E Moisés, pastor Isvaldo, disse uma coisa interessantíssima. Ele disse: olha, a família que for pequena vai se ajuntar com outra família para comer a carne do cordeiro juntos. A família que for pequena vai juntar com outra família para comer a carne do cordeiro junto. Olha, irmãos, tem alguns problemas. Um deles é que tem família que se acha muito grande, e a família que se acha grande não se ajunta. A família que se acha grande se separa. Quando você vê uma família que não quer se ajuntar, é porque a família cresceu demais. E quando a família cresce demais, ela não ajunta para comer a carne do cordeiro, porque não tem mais comunhão. Mas quem se sente pequeno ainda vem. Quem se sente pequeno ainda se ajunta. Quantos aqui se sentem pequenos e vieram juntos comer a carne do cordeiro? Diga glórias a Deus. Moisés, quando esta carne do cordeiro, o cordeiro foi imolado, foi sacrificado, vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vocês vão passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta da casa, de toda a casa. Porque à meia-noite o destruidor vai passar. E toda casa que não tiver o sangue, o destruidor vai entrar e vai matar o primogênito. Mas toda casa que tiver o sangue, o cordeiro vai passar direto. O destruidor vai passar direto. Não vai tocar em ninguém. Porque Isaías escreveu dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu gostaria que toda essa multidão por um minuto levantasse as mãos aos céus, que eu vou te explicar o que aconteceu no dia da Páscoa. O destruidor saiu para matar. E Deus disse assim: enquanto o destruidor estiver matando lá fora, os meus filhos estarão fazendo festa lá dentro.
Não, segura a mão levantada que eu vou te explicar. Tem gente agora morrendo na cachaça, na droga, na prostituição, no suicídio, na criminalidade, na idolatria, na feitiçaria. Mas enquanto o destruidor está matando alguém lá fora, Deus está te dando a oportunidade de fazer uma festa aqui dentro. O sangue do Cordeiro te dá o direito de festejar. Quantos podem glorificar a Deus pelo poder do sangue? Quantos podem glorificar a Deus pelo sangue vertido, pelo sangue derramado, pelo sangue que salva, redime, limpa, santifica e justifica o homem de todos os seus pecados? Tem a marca do sangue aí, irmão? O inimigo não respeita a tua conta bancária. O inimigo não respeita a marca da roupa que você veste. O inimigo não respeita os documentos que você tem e o sobrenome que você carrega. O inimigo não respeita os seus títulos humanos. Mas se tem uma coisa que faz ele passar direto e não conseguir adentrar nem na tua casa, nem na tua vida, é que quando ele se aproxima, ele vê a marca de um sangue que te comprou, um sangue que te remiu, um sangue que te... Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui, o testemunho vivo do Espírito pelo poder da palavra. Quantos acreditam no poder deste sangue? Este sangue que liberta, este sangue que salva, este sangue que limpa. Moisés, lá na primeira ceia tinha que ter cordeiro. Moisés, o sangue tem que estar nos umbrais da porta. Aí Deus continua falando com Moisés e diz: Moisés, o cordeiro não pode ser comido cru, e o cordeiro também não pode ser comido cozido em água. O cordeiro tem que ser assado no fogo. Onde o cordeiro tem que ser assado? No fogo. Porque na ceia não pode faltar cordeiro, na ceia não pode faltar o sangue do cordeiro, e na Santa Ceia não pode faltar fogo. Deus está dizendo: eu não quero nada cru nem na água, eu quero assado. E para assar tem que ter fogo. Eu não consigo acreditar que alguém põe a mão no pão, pega o cálice sem sentir nada, o coração não queima, o olho não lagrimeja, não tem língua estranha, não tem glória a Deus, não tem aleluia. Você está comendo não pão da padaria não, meu filho, você está comendo o pão que representa o cordeiro. Você não está tomando um copo de refrigerante não, você está tomando o cálice que representa o sangue dele, com as suas duas mãos levantadas aos céus. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus. O cordeiro está aqui, eu tenho certeza disso, mas eu quero saber se você já acendeu fogo. Tem fogo aqui no meio do círculo da oração? Tem, minhas irmãs? Aqui do meu lado direito tem fogo aí, meu irmão, tem fogo, porque não pode faltar fogo. Santa Ceia é um culto fervoroso, cheio de glória, cheio de, oh glórias ao nome de Jesus, cheio de presença de Deus. Aleluia. Tem que ter fogo. Demicova shai denubre ergue a fácia. Deixa eu te falar uma verdade. Se um culto como esse não te emociona mais, se um culto como esse não faz teu coração queimar, se participar da Santa Ceia não traz mais aquela presença, aquele negócio, aquela reverência, aquele temor, sabe aquele negócio, irmão, que o corpo arrepia, o coração queima? Eu ainda acredito em crentes que quando vão cear, o coração está pegando fogo. É por isso que quando ele abre a boca, a língua que sai também é de fogo. Há um calor do Espírito de Deus aqui nesse ambiente. Eu vou pedir você por paciência levantar a tua mão mais uma vez. Você que ainda reverencia, você que ainda teme, você que ainda sente a glória e a presença de Deus, porque você não está numa festa social, você está em uma festa espiritual. Você está no lugar onde o fogo do Espírito está presente. Dê por mais um minuto glórias ao nome daquele que vive. Fogo. Fogo. Fogo.
Fogo. Fogo. Demicaia sobrenância. Fogo. Meneita sobenávia kementúria. Eu estou sentindo uma presença quente. Tem uma presença fervendo aqui neste ambiente. Você pode sentir esta presença? Moisés! Tem que ter fogo na casa, Moisés. A carne, Moisés, deve ser assada no fogo, não pode ser crua. E nem cozida na água. Sim, Deus. Mas o quê? Isso na Páscoa. Jesus disse para os discípulos: eu desejei comer convosco essa Páscoa. Moisés, vocês vão ter, diz para o povo que é para comer tudo. Diz para o povo que é para comer o quê, irmãos? Não, vamos lá, é para comer o quê? Ó Deus, mas tudo o que? Deus assim, tudo, inclusive a cabeça, os pés e o bucho. Tem gente querendo comer só o filé. Tem gente querendo pular a página da Bíblia. Tem gente que quer uma coisa e outra, não, isso aí é pé, cabeça, é bucho. Mas para comer a carne do cordeiro, crente de verdade, ele não come só o filé não. Ele come a cabeça. Ele come o pé e come o bucho também. Não, olha para o teu irmão e diga para ele assim: coma tudo. É para comer tudo. Moisés, não é para sobrar nada. É para comer tudo. Deixa eu abrir, só colocar uma vírgula aqui bem rapidinho. Quando o Noé, lá na arca, soltou um corvo e depois soltou uma pomba. O corvo é uma ave de rapina, parente do urubu. A Bíblia diz que o corvo ia e voltava, mas a pomba indo não achou lugar para os seus pés. Para onde que o corvo ia e voltava se não tinha árvore, não tinha onde pousar? Não tinha montanha, tudo estava coberto pelas águas. O único lugar onde o corvo poderia pousar os seus pés é sobre os cadáveres, que estavam em estado de putrefação, boiando sobre as águas. Como o corvo gosta de carne estragada, provavelmente ele comia a carne estragada e voltava para a arca. Quando chegava na arca, quem tratava dos animais era Noé e a sua família. Provavelmente, pastor Jairo Clementino, o Noé ia colocar lá o coxinho, a comidinha do corvo. O corvo fazia aquela cara de quem já estava com a barriga cheia, não queria comer. Mas a pomba que tinha voado, não achado lugar para os pés, não via a hora de chegar na arca. Quando Noé colocava a comida dela, ela comia tudo. É duro o que eu vou dizer, mas eu vou falar. Tem gente que não come tudo porque já colocou carniça no estômago. Tem gente que não come tudo porque já comeu porcaria e quando chega na arca para comer comida boa não tem apetite. Tem gente que não come tudo porque é ave de rapina e gosta de comer o que não presta e quando chega na presença de Deus vomita a Bíblia. Agora a pomba veio com fome. A pomba voa neste mundo, não acha lugar para os pés, diz: o meu lugar é lá na ceia, no castelo. Eu vou comer tudo. O que Deus falar eu vou comer, o que Deus pôr na mesa eu vou alimentar. Quem veio com fome, levanta a mão e coma a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é saúde para a tua vida. Moisés, depois que vocês comer a carne do cordeiro, que você estiver comendo tudo, se comerá a carne do cordeiro com pães asmos e ervas amargas.
Pão asmo, pão sem fermento. O fermento na Bíblia representa as picuinhas, as confusões, os mexericos, as fofocas, as intrigas, o disse-me-disse, os problemas internos. E Deus disse assim: Moisés, diga para esse povo que se for comer a carne do cordeiro, eu não quero fermento no pão não. Diga que o pão tem que ser asmo, sem confusão, sem fofoca, sem intriga, sem briga. O pão está asmo aí, irmão, diga glória a Deus. Que mais, Deus? Moisés, diga para este povo que quando estiver comendo o cordeiro com pães asmos, é para comer também com ervas amargas. Mas ervas amargas, qual o motivo? Porque todas as vezes que eles sentirem a amargura da erva na boca, eles também se lembrarão da amargura da escravidão. Só tem um jeito do crente não murmurar. Você acha que a vida está difícil, que Deus está te provando muito, que está tudo complicado, e você vem para a igreja meio chateado, aí você come uma pratada de erva amarga, e Deus diz assim: meu filho, você está na prova, mas você é livre. Você está na prova, mas você não é escravo. Você está passando tribulação, mas você não está mais no Egito, sendo escravizado por Faraó. Você pode estar até passando problema, mas, pastor, eu estou amargurado, eu estou com vontade de murmurar. É só comer um prato de erva amarga, que você vai lembrar quem você era e quem você é. Onde você estava e onde você está. Para onde você estava indo, e Jesus foi lá e te tirou, te deu um banho de misericórdia. Escreveu teu nome no livro da vida, e hoje você está aqui porque você conheceu a verdade, e a verdade te libertou. Diga glórias ao nome de Jesus. Quem é livre aqui diz amém. Eu fui evangelizar um rapaz, pastor Isoldo, e ele disse para mim assim: eu não quero ser crente não, porque crente é um escravo. Eu falei: escravo? Por que escravo? Ele diz: crente não pode beber, não pode fumar, não pode dançar, não pode ir para festa, não pode ir para forró, não pode prostituir. Crente não pode nada, vida de escravidão. Eu falei: não, amigo, você está enganado. Os crentes podem tudo. Ele arregalou o olho para mim e disse: e crente pode fazer isso? Eu falei: pode. E isso? Pode. E ele disse: por que os crentes que eu conheço não fazem? Eu falei: são libertos. Para fazer o que eles quiserem. Aí eu olhei para ele e disse assim: rapaz, eu tô tendo uma impressão que o escravo não é os crentes, não é você. Ele disse: não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Falei: fuma? Fumo. Falei: então beleza, fica esse mês sem fumar. Ele disse: eu não aguento ficar nem um dia. Eu olhei para ele e falei: escravo. Bebe, para de beber, não dou conta. Falei: escravo. Livre aos crentes, rapaz, que tinha gente que era um pudim de cachaça e hoje é templo do Espírito Santo. Livre aos crentes que fumavam e não fuma mais. Levanta as duas mãos, só quem é livre. Não, levanta bem alto, eu vou te falar aqui algo. Alavaceme camanchuí derébia. Sabe o que ele disse para mim? Ele disse para mim assim: sabe o que vocês crentes são? Vocês escondem atrás da Bíblia, porque na igreja de vocês um é ex-maconheiro, outro é ex-traficante, outro é ex-idólatra, outro é ex não sei o quê. Cada um de vocês já fez uma coisa errada, agora vai para a igreja e diz que é santo. Falei: não, meu amigo, a gente não vai dizer na igreja dizer que é santo, não. Quando nós dizemos que somos santos é porque o sangue de Cristo nos santificou. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a igreja é diferente do mundo que você vive. Ele diz: por quê? Porque eu disse: no mundo que você vive, eles pegam barra e faz santo. Pega tijolo, faz santo. Pega cimento, faz santo. Pega ouro, faz santo. Pega prata, faz santo. Pega gesso, faz santo. Pega madeira, faz santo. Aí ela olhou para mim e disse assim: é mesmo, faz mesmo. E lá na igreja? Falei: lá na igreja Jesus pega ladrão e faz santo. Pega bandido, faz santo. Pega cachaceiro e faz santo. Pega prostituta e faz santo. Vocês fazem de barro, Jesus faz de gente. Nós estamos aqui e não devemos um centavo para o diabo, porque a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Oh glória! Quem foi comprado pelo sangue, de glórias ao nome de Jesus. Alamachuri andaraia. Livres. Livres. Livres.
Livres, sabe o que é isso, irmão? Livres! Só os libertos estão assentados em volta dessa mesa. Agora, Moisés pergunta, e aí Deus acabou? Deus disse, não, Moisés, comereis apressadamente. E para comer a carne do cordeiro, Moisés, para participar desse grande evento, terá que ter sandália nos pés, os lombos cingidos e cajado na mão. Vamos lá repetir: sandália nos pés, lombo cingido e cajado na mão. Paulo escreveu aos Efésios dizendo: cingi os vossos lombos com a verdade. Sabe o que Deus está dizendo? Quer participar de consciência tranquila e sentir a presença de Deus? Esteja na verdade, viva a verdade, fale a verdade. Calçado os pés com sandálias. Paulo diz: calçai sobretudo as sandálias, que são a preparação do evangelho da paz. Por que uma sandália é chamada evangelho? Porque onde eu piso é um crente que está pisando, onde eu vou é um crente que está indo. É por isso que o autor do hino diz que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Moisés, comereis apressadamente, sandália nos pés, lombo cingido e cajado na mão. Esta indumentária, esta roupa, este tipo de atitude, se vestia, calçava a sandália, pegava o cajado e cingia os lombos, quem estava preparado para a viagem. O povo estava saindo do Egito, indo para Canaã. Egito tipo mundo, Canaã tipo céu. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, diga para o meu povo que para participar da Páscoa, para comer a carne do cordeiro, tem que estar preparado para a viagem. Isso é para os salvos, Moisés. Isso é para quem tem certeza da salvação. Isso é para quem está esperando o toque da última trombeta. Eu vou terminar. Posso colocar? Fica de pé, por favor. Em 2 minutos, eu termino, nós oramos. Jesus certa vez estava na mesa e disse assim: um de vós há de me trair. Os discípulos preocupados: será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? O Pedro estava meio de longe e nesse exato momento o João estava deitado no peito de Jesus. Aí o Pedro deu sinal para João e disse assim: pergunta para ele quem é. Para você ele conta. Você é mais amigo dele. Aí o João, aquele carinho com Jesus, disse: ô Jesus, ô mestre, conta para mim quem é. Aí Jesus olhou para o João e disse assim: você quer saber quem é, João? É aquele a quem eu dei um bocado molhado. Só que o bocado molhado, em algumas tradições antigas, ele era dado para uma pessoa especial que estava na mesa, a quem o anfitrião, o dono da mesa, o dono da festa não queria perder. E ele disse: o traidor é aquele a quem eu dei um bocado molhado. Molhou o bocado e deu para o Judas. Para quem que ele deu? Só que o bocado molhado não se dava para o traidor, se dava para o amigo especial a quem ele não queria perder. Era um código entre Jesus e Judas. Jesus molhou o bocado, deu para o Judas. Pode ler depois João capítulo 13, está escrito embaixo. Os discípulos não entenderam nada. Ele disse que ia revelar o traidor, está revelando o amigo. Jesus, era um código entre Jesus e Judas. Jesus estava dizendo: Judas, eu sei que é você, pai. O João está querendo saber. O Pedro também está querendo. Tira esse negócio da cabeça, pai. Fica aqui na mesa. Eu não te chamei para ser traidor, não. Eu te chamei para ser discípulo. Eu não te chamei para me vender, não, rapaz. Eu te chamei para me amar. Jesus amava Judas como amava todos os outros. Jesus amava tanto que quando Judas comeu o bocado molhado, escute isso, eu vou terminar. O Pedro queria saber, o João queria saber, todo
todo mundo queria saber para expor Judas. Jesus deu o bocado molhado para ele, dizendo para Judas: vamos resolver esse negócio aqui, Judas, você não fez ainda, pai, resolve aí, tira esse negócio da cabeça, do coração. A Bíblia diz que quando Judas comeu o bocado molhado, Satanás entrou no coração dele. Porque quando Jesus deu o bocado molhado para Judas, Jesus estava dizendo para Judas: eu não quero contar nem para o João e nem para o Pedro não, rapaz, eu quero que você confessa. Seja homem aí na mesa agora, diga que é você, rapaz. Você acerta comigo. Mas a Bíblia diz que ele comeu e levantou. No outro dia, quando ele encontrou com Jesus, primeira palavra que saiu da boca de Jesus: amigo, por que vieste? Diga para o teu irmão assim: Jesus te avisou na mesa. Judas perdeu o lugar. Judas perdeu a comunhão. Judas perdeu a paz. Sabe o que Jesus está te dizendo, meu irmão? Não levanta da mesa, não. Não deixe de ser discípulo, não. Conversa com Jesus, Ele vai te ajudar. Conversa com Jesus, Ele vai resolver. Se humilha. Jesus está dizendo: olha, o João, rapaz, e o Pedro, mas eu estou querendo te ajudar. Levante as suas duas mãos aos céus. Elemaia Súria Candaraia. Tem um discípulo aí do teu lado. Tem um discípulo de Jesus Cristo aí do teu lado. E eu vou encerrar dizendo isso. Jesus é poderoso para resolver todos os seus problemas, inclusive os espirituais. Mas não se levante da mesa. Você tem lugar especial ao lado de Jesus. Esse lugar que você assenta, o diabo olha e se irrita, porque ele sabe que não é qualquer um. Curado qualquer um pode ser. Liberto, receber um carro, uma casa, qualquer um pode receber. Mas sentar na mesa não é qualquer um, não. Sentar em volta da mesa é um privilégio. Se assentar em volta da mesa é um privilégio que até o Judas recebeu, mas não valorizou. Valorize o lugar que Jesus te colocou. Valorize a tua salvação. Valorize a palavra de Deus. Valorize a tua igreja e a tua liderança. Levante as mãos, isso. Você que está aí pegando fogo, está sentindo o fogo do Espírito de Deus na tua vida. Eu gostaria agora que uma irmã desse um abraço numa irmã e um irmão abraçasse um irmão, mas com um abraço de fogo. Se não for com fogo, mas for com água ou for cru, não abraça não. Diga para ele: fica na mesa, valorize a mesa. Aleluia.